E aí galera, beleza? Bati aqui. Falar de um assunto agora que assim também a gente conversa muito, fala muito, o pessoal tem muita dúvida, que é precificar. Como é que eu vou precificar a minha mercadoria? Claro, eu vou falar aqui de uma forma simples, né? De uma forma bem, como é que eu posso dizer sem assustar você? É de uma forma simples e objetiva. Por quê? Porque você vai para a internet, você vai conversar com o contador, você vai conversar com essa galera que entende desse assunto e acaba que fazer preço ele é tão complexo, é tão complicado, porque você tem que levar em consideração custo fixo, custo variável, tributo, imposto, diferença de estado e assim vai. São tantas variáveis que compõem um preço que isso acaba atrapalhando muito, né? E na grande maioria das vezes, quando a gente vai analisar o resultado da loja, quando a gente vai avaliar o resultado da tua venda, tá tudo errado assim. Você tá com margem baixa, você não consegue pagar a despesa, você tá sempre apertado, você tá fazendo aquela conta para vender via de regra, né? Você que não é organizado, né? Tem muita gente organizada também, mas você está sempre ali no sufoco para você pagar suas contas. E muitas vezes não sobra nem dinheiro seu. Então, primeiro, antes de falar do preço propriamente dito, uma coisa que você precisa entender, e realmente você precisa entender e executar e colocar em prática, primeiro, você precisa parar de misturar o dinheiro seu das suas contas pessoais com as contas da loja, né? Você precisa entender que são duas coisas diferentes. Você não pode misturar isso. Você não pode pegar uma conta sua, que é da sua casa, a sua conta de luz, a sua conta da internet, que é seu, da sua casa, e você colocar junto dos boletos das contas da loja. Então, primeiro passo, é preciso que você separe isso. E aí você pode perguntar, mas você começou a falar de preço e já misturou. Não, porque você vai entender lá na frente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, você precisa pagar as contas da sua casa via sua conta bancária. Você não pode pagar nada que é seu, pessoal seu, dos seus filhos, da sua casa, na conta da empresa, com o dinheiro da empresa. Tá? A empresa tem que lhe pagar, você tem que ter uma retirada e dessa retirada você paga as suas contas. Não mistura as contas, é o primeiro passo. Segundo passo, para a gente chegar lá no preço, você precisa entender que existe, de uma forma aqui resumida, quatro, eu vou chamar assim, quatro grandezas, quatro tipos de despesa, quatro tipos de saída e entrada de dinheiro, né? Primeiro, a despesa fixa. Segundo, a despesa variável. Terceiro, que são aqueles valores de investimento. E quarto, que eu chamo de que são os operacionais, são aqueles valores que eles são movimentados para poder você ter clareza do que acontece na sua loja e principalmente para que você consiga validar essas quatro despesas fazendo a sua conciliação bancária. Porque a conciliação bancária é aquela que vai auditar se tudo que está saindo e entrando na sua empresa está lançado, para você poder ter esses números percentuais claros para você. Beleza? Dito isso, você não separa mais, você não mistura mais a sua conta
despesa sua pagando pela empresa. E nem paga nada da empresa na sua conta. O seu pessoal você paga na sua conta, o da empresa paga pela conta da empresa. Beleza? Segundo, você consegue entender e lançar despesa fixa, despesa variável, os investimentos e as operações. Eu vou falar disso com mais calma, tá? Mas a grosso modo, para você entender, as despesas fixas são aquelas que você paga todo santo mês, independente de você vender ou não. Por exemplo, a conta de luz, se você vender 0, vai chegar uma conta de luz para você pagar? Vai. Então ela é uma despesa fixa, independente do valor dela, de ser R$1 ou R$1.000.000. Fixo e variável não é relativo a valor, é relativo à continuidade da conta. Outro exemplo, o salário dos seus funcionários. Se você não vender nada, você passar um mês com a loja fechada, você vai ter que pagar os salários dele? Vai. Então é uma despesa fixa. Agora, você tem um funcionário que ganha comissão. A comissão é uma despesa fixa ou variável? Se não vender nada, você tem valor a pagar? Não. Então é uma despesa variável, que você só tem se você vender. Ok? Vamos lá, vamos supor que você paga ICM, né? Você é uma empresa que vende produto. Se você não vender nada, qual é o valor do ICM que você vai pagar? 0, então é uma despesa variável. Beleza? Agora vamos falar de marketing. Você resolveu fazer uma promoção e você botou um carro de som na rua. E você gastou aí R$500 de carro de som, por exemplo. Essa despesa com carro de som, ela é uma despesa fixa ou ela é uma despesa variável? Ela não é nem fixa e nem é variável. Por quê? Porque essa despesa com marketing é uma despesa que você não consegue, na verdade não é que você não consegue, você não tem a obrigatoriedade de pagar todo mês. Se você decidir que não vai ter despesa esse mês com marketing, é 0 a despesa. Então ela não é uma despesa fixa, mas também ela não é uma despesa variável. Por quê? Porque você faz um marketing com a intenção de aumentar a venda, mas o marketing pode não funcionar e não aumentar nada. Você não consegue associar a despesa à venda. Então essa despesa com marketing também não é uma despesa variável. Tá bom, então se ela não é uma despesa fixa e ela não é uma despesa variável, ela vai entrar onde? Ela vai entrar como uma despesa de investimento. Por quê? Porque você está pegando o seu dinheiro, a sua grana e você está investindo para poder ter um resultado de venda. E como todo investimento, pode dar um resultado positivo ou não. Por isso que o marketing, toda despesa com marketing, ele é investimento. Tranquilo? As operações eu vou explicar lá na frente para não confundir a cabecinha de vocês. Então, vamos recapitular para a gente chegar no preço. Se você separou suas contas, se você está lançando agora direitinho as contas no que é fixo, variável e o que é investimento, você vai ter clareza de quanto é percentualmente a média do seu custo fixo, a média do seu custo variável, sim, do custo variável, porque mesmo as vendas não existe uma oscilação tão drástica, então você consegue ao longo ali de 3 meses você ter uma ideia, e esses percentuais resumidos ali, bem controlados, vai ajudar você a compor o seu preço de venda. Então vamos lá, você comprou uma mercadoria lá por R$10, você não vai precisar fazer, se você não tem um sistema que faz isso, certo? Que o ideal é que você tenha um sistema que já calcule isso, mas você não vai precisar fazer, agora entra o ICM, sai o ICM, tem substituição. Não, se você pega ali de uma forma grosseira e você tem o valor da compra, você sabe quanto é a sua despesa variável, você sabe quanto é a sua despesa fixa, então você consegue de uma forma simples e mais transparente saber mais ou menos como você vai precificar. E qual é o terceiro fator
que ajuda você a precificar. Se você sabe ali as suas despesas, os percentuais, despesa fixa, despesa variável, o investimento quanto é, porque ali você pode investir mais ou menos dependendo do seu caixa. E você tiver aquela listinha que eu falei em outro vídeo, que é uma lista dos seus produtos da curva ABCD, então você vai ter uma clareza de que na hora que você vai precificar um produto de curva AA, é um produto importante, é um produto que vai trazer faturamento para a sua loja, então você consegue comparar seu preço com o concorrente e você baixar um pouco a sua margem para que você continue competitivo. Porque normalmente esses produtos da curva AA são aqueles produtos que o cliente ele tem a percepção quando você está caro e quando você está barato. Em contrapartida, os produtos de curva B, C e D são produtos que você consegue gradativamente aumentar o percentual na hora de precificar, porque principalmente os produtos de curva C e D, o cliente ele não tem essa percepção de preço. E normalmente, se você aumenta ali, em comparação com o produto da curva A, 5, 10, 15, 20%, o cliente não vai perceber. Por quê? Porque é um produto que ele tem um giro tão pouco e a quantidade no seu mix dele é tão grande que ele vai contribuir muito para o resultado final. Então, resumindo, se você quer ter agilidade, competitividade na hora de precificar, leve em consideração esses fatores. Tenha registrado bem certinho, né, ali no teu sistema, as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, quanto é que está de investimento, né? Faça a conciliação bancária para saber se tudo está lançado, faça a sua conciliação de cartão, se você vende em cartão, não paga suas contas pessoais pela conta da empresa para não misturar, não paga contas da empresa na sua conta pessoal para não deixar de lançar, e faça uma análise das suas vendas pela curva ABC. Então você vai ter um número claro, um quantitativo ali claro, porque aí percentualmente você vai botar um percentual de markup em cima do seu preço. E isso vai acontecer que você vai ser competitivo nos produtos de curva A, você vai ter uma margem muito boa nos produtos de curva C e D, que é a grande maioria, né? A grande maioria, quantitativamente falando, os seus itens estão em curva C e D. Então, no fim do mês, do período, você vai ter um resultado percentualmente muito bom. Então, aí já lhe dá um norte. Agora, o ideal é que você tenha reuniões com seu contador periodicamente para ele também ir lhe orientando, para você ir afinando essa conta. Mas para você que está perdido aí no começo e você não entende direito como precificar e essas fórmulas mágicas lhe confundem, vá por esse caminho. Organiza seu financeiro, anota tudo direitinho. Veja o percentual de cada um. Organiza a sua curva ABC e diminua o percentual na curva A para você ser competitivo e vender mais. Aumenta o seu percentual nos produtos de curva C e D para você ter margem. Melhora o seu sortimento, porque varejo é variedade. Aumente seu mix, que com certeza você vai ter resultado legal. Beleza, galera? É isso aí. Deixa aí os comentários o que você achou. Se você tem dúvida, faça a pergunta lá. Aí deixa o like aí também. Ajuda aí o canal para crescer. Beleza? Valeu, tamo junto. Vai, pergunta aí. Pergunta aí. Pergunta aí. Valeu.